Futuros servidores do município de Tucuruí, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida, nunca esqueça que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê diz o quê? Amém. Vamos aqui dar continuidade ao regime jurídico único a partir do artigo 69. Se você ainda não assistiu, assista aí as 4 partes anteriores e lhe convido a adquirir uma lista de questões de RJU e também de lei orgânica na plataforma do meu site valneioliveira.com.br. Não menos importante, faça parte da lista de emissão gratuita de dicas do WhatsApp 919-8230-9873, 919-8230-9873. E, não menos importante, me siga no Instagram, dou dicas por lá também, _Valnei Oliveira, tá? Olha só, vamos falar agora do tema das gratificações e retribuições. No artigo 69 diz: além do vencimento e das vantagens previstas nessa lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e retribuições. 1. Pelo exercício do cargo em comissão. 2. De encargo especial ao ocupante de cargo em comissão. Retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento. Pela participação em comissão ou grupo especial de trabalho e também a natalina, tá aí relacionado ao 13º, tá? Então fique atento, é recorrente em concurso público o examinador, quando ele vê assim 5 incisos, marque a alternativa incorreta sobre o tema gratificações e retribuições, tá? Muita atenção, exercício de cargo em comissão, encargo especial ao ocupante de cargo em comissão, retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, pela participação em comissão, grupo especial de trabalho e 13º, né? Ali a natalina. Muito bem. Olha só, vamos falar agora da gratificação por exercício de cargo em comissão. Vou falar um por um, tá? Nós sabemos que o cargo de comissão é aquele de livre nomeação e livre exoneração, diferentemente do cargo efetivo. O cargo efetivo é ocupado por aquele aprovado no concurso público de provas ou de provas de títulos. Os senhores e senhoras que estão do outro lado, creio que serão ocupantes de cargo efetivo, tá? Diferentemente do cargo de provimento em comissão. Cargo de provimento em comissão é livre nomeação, livre exoneração. Livre nomeação, livre exoneração. Bem, o servidor efetivo, ou seja, aquele concursado, designado para ocupar o cargo de provimento em comissão, receberá a remuneração de seu cargo efetivo, acrescido de uma gratificação no valor correspondente à diferença à sua remuneração normal e o valor fixado para o cargo em comissão, o qual foi designado. Então, prestem bem atenção. O cargo em comissão ele pode ser ocupado tanto por servidor efetivo como também por servidor não efetivo, tá? Agora, aquele servidor efetivo concursado que ele for designado para ocupar cargo de provimento em comissão, como é que ele vai receber? Ele vai receber a remuneração do seu cargo efetivo acrescida de uma gratificação no valor correspondente à diferença da remuneração normal e o valor fixado por cargo em comissão, tá? Muito bem, vamos falar da gratificação de encargos especiais ao ocupante de cargo em comissão. Aos ocupantes de cargo de provimento em comissão, poderá ser concedida a gratificação de encargos especiais. O parágrafo 1º diz que o valor da gratificação será fixado em 30%. Marque aí, onde tem percentual, onde tem prazo, são coisas que a banca gosta bastante de pedir. A banca vai querer falar que o valor da gratificação, aqui no caso de encargos especiais, a ocupante de cargo de missão é de 40%, 60%, 50%. Não. O valor da gratificação será fixado em 30% do vencimento do cargo em comissão, ocupado pelo servidor, tendo em vista a essencialidade, complexidade e responsabilidade de determinadas funções e atribuições, bem como as condições e a natureza do trabalho das unidades administrativas correspondentes, tá? Então, muita atenção, na minha opinião, para esse percentual, que é aí que o examinador vai querer mexer na sua prova. Os percentuais que trata o parágrafo 1º serão definidos através de decreto. Não é através de lei, hein? Através de decreto. Bem, vamos falar agora da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento. Ao servidor que é investido em função de direção, chefia ou assessoramento, é devido a uma retribuição pelo seu exercício. Claro, aquele que é chefe, aquele que é assessor, aquele que ocupa a função de direção, lógico que ele vai ter direito aí à retribuição por ocupar essa função. Os percentuais de retribuição serão estabelecidos em lei
em ordem decrescente, considerada em importância o grau de dificuldade, o nível de responsabilidade, de conhecimento para o exercício da função gratificada, tá? É proibida, é vedada a incorporação de gratificações e retribuições de caráter temporário ou vinculado ao exercício de cargo em confiança ou de cargo em comissão, a remuneração do cargo efetivo, tá? Então é proibido, é vedada essa incorporação. Fechou? Muito bem, vamos falar agora da gratificação pela participação em comissão ou grupo especial. Ao servidor designado para participar de comissão ou grupo especial de trabalho, vai ser concedida uma gratificação fixada entre 20% e 100%. Olha só, hein? Aquele servidor que justamente foi designado para participar de uma comissão, tá? Uma comissão qualquer, ou um grupo especial de trabalho. Ele vai receber uma gratificação de entre 20% e 100% do vencimento inicial da carreira ou do vencimento do cargo de comissão, conforme o caso, tendo em vista a essencialidade, a complexidade e a responsabilidade das funções ou atribuições assumidas. Se for aí um grupo de especial de trabalho, mas que tem uma complexidade baixa, né, baixa responsabilidade, pode receber 20%, mas se for algo mais complexo, pode chegar a 100%. A gratificação que trata a cabeça desse artigo não pode ser acumulada com a gratificação que nós lemos no artigo 71 e no artigo 72. Tá? Então, não pode acumular essa gratificação em comissão ou grupo especial de trabalho com essa aqui, exercício de direção, chefia e assessoramento, ou mesmo com a gratificação de encargo especial ao ocupante em cargo e comissão. Ado, cada qual no seu quadrado, tá? Muito bem, vamos falar agora do 13º, da chamada gratificação natalina. A gratificação natalina corresponde a 1/12 da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por meio de exercício no respectivo ano. A fração igual ou superior a 15 dias será considerado como mês integral. Então, vamos supor que você vai começar a trabalhar, entrar em exercício, dia 13 do mês de, vamos supor aqui, de abril. 13 de abril, depois do concurso, homologado o concurso, tal, você entrou em exercício 13 de abril. Bem, 13 de abril, se você somar até o final do mês, você trabalhou mais de 15 dias. Se trabalhou mais de 15 dias, vai contar aí para efeito de 13º o mês de abril. Ah, professor, eu entrei no mês de abril lá nos últimos 10 dias. Ah, tá. Então não passou de 15 dias, então não vai considerar, né, para efeito de 13º. Fechou? A gratificação será paga até o dia 20 do mês de dezembro. Marque aí, ó, até o dia 20 do mês de dezembro vai ser paga essa gratificação. O servidor exonerado, ele vai perceberá sua gratificação natalina proporcionalmente aos meses de exercício calculados sobre a remuneração do mês da exoneração. Vamos supor que o servidor foi exonerado em outubro. Então, se foi, que data de outubro? Lembra? Ah, professor, ele foi exonerado dia 1º de outubro. Então, já não vai contar o mês de outubro como aí a contagem para 13º. Então, vai contar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, vai ganhar 9/12 em relação às férias daquele último mês, tá? A gratificação natalina não será considerada para o cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Então, a gratificação natalina não é considerada para nenhum cálculo de vantagem pecuniária, tá? Muito bem. Dos adicionais. Além do vencimento das atividades e das vantagens previstas nessa lei, serão pagos aos servidores os seguintes adicionais. Por serviço extraordinário, chamado hora extra, adicional noturno, adicional por tempo de serviço, adicional de férias, insalubridade, periculosidade ou penosidade. Tá? Então, muita atenção, não confunda esses adicionais com o que nós falamos anteriormente em outros tópicos. Tá? O adicional é de hora extra, adicional noturno, tempo de serviço, de férias, insalubridade, periculosidade ou penosidade. Muito bem. Vamos entender o que é o adicional, no caso é referente ao serviço extraordinário, hora extra. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo, marque aí, ó, de 100%. A banca vai querer colocar 80%, 70%, 50%. Não. A hora extra será devido no percentual de 100%. Marque aí, ó, 100% em relação à hora normal de trabalho, conforme determina o inciso 22 do artigo 21 da Lei Orgânica do município do Curuí. Somente será permitido o serviço extraordinário, no caso hora extra, para atender situações excepcionais e temporárias. Então, hora extra não é regra, hein? Hora extra não é regra, hora extra é exceção. Ela somente será concedida para quais situações? Para situações referentes de excepcionais e temporárias, respeitar limite máximo de
2 horas por jornada. A banca vai falar 3, 4, não. Respeitado o limite máximo de 2 horas por jornada, tá? Bem, vamos falar agora do adicional noturno. O serviço noturno prestado em horário compreendido, então, qual é o horário, professor, que é considerado como adicional noturno? Para receber o adicional noturno, qual é o horário que é considerado como horário noturno? Marque aí de 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. E o percentual do adicional noturno marque acrescido de 50%, conforme determina o inciso 4 do artigo 21 da Lei Orgânica do Município do Curuí, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Fechou? Então não confunda o percentual da hora extra, 100%, em cima da hora normal, com o percentual do adicional noturno e o horário do adicional noturno, que é de 22 horas de um dia até 5 horas do dia seguinte. Tá? Em se tratando de serviço extraordinário, hora extra, o acréscimo incidirá sobre a remuneração do artigo 80. Tá? Então, se tiver hora extra, né, vai incidir, como foi falado aqui, em relação à hora extra, mesmo em cima do adicional noturno. Fechou? Muito bem. Vamos falar do adicional por tempo de serviço. Adicional por tempo de serviço é devido à razão de 2% por ano. Marque aí, ó, 2% por ano de serviço público efetivo. E incide não é sobre a remuneração, tá? Incide sobre o vencimento que é tratado no artigo 48, nós trabalhamos, conforme determina o inciso 5 do artigo 21 da Lei Orgânica do Município do Curuí. Bem, o servidor fará jus adicional a partir do mês em que completar o anuênio. O tempo a que se refere a cabeça do artigo, caput, será contado a partir da data de início do exercício do cargo efetivo. Então, a contagem vai se dar do início justamente do exercício do cargo efetivo. A banca vai querer falar da posse, da nomeação, não. É do início do exercício aí que começa a contagem aí do adicional por tempo de serviço. Bem, o adicional por tempo de serviço será concedido até o limite máximo de 50%, incidente exclusivamente sobre o vencimento que trata o artigo 48 desta lei, mesmo que investido o servidor em função de confiança ou cargo e comissão. Então, muita atenção, hein? Muita atenção em relação ao percentual do adicional por tempo de serviço. 2% por ano de serviço. 2% por ano de serviço. Até o limite máximo de 50%. 50%, tá? Mesmo que tenha investido o servidor em função de confiança ou cargo em comissão. O adicional de que trata essa cabeça do artigo será incorporado nos proventos de aposentadoria, tá? Então, esse adicional aqui, não esqueça, ele vai incorporar nos proventos quando o servidor ele for o quê? Aposentado, certo? Lhe convido a adquirir uma lista de questões aqui no meu site, valneoliveira.com.br, elaboradas por mim, do estilo da banca de vocês, com correção, com dicas e macetes, tá? Para você que vai ser futuro servidor de Tucuruí, tanto de lei orgânica como também de regime jurídico único. Bem, do adicional de férias. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor por ocasião das férias o adicional correspondente a 1/3 da remuneração do período das férias. Então, veja bem, quando se falar de adicional noturno ou adicional de férias, vai ser 1/3 da remuneração do período das férias. Detalhe, independentemente de solicitação, vai ser pago para você como um servidor. No caso do servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata esse artigo. Então, vai ser calculado, mesmo que esteja ocupando função de direção, chefia, assessoramento ou qualquer outro cargo em comissão, vai ter direito ao adicional de férias no total de 1/3 em cima da remuneração, tá? Muito bem. Olha só, hein? Muito cuidado que houve uma alteração legislativa aqui no artigo 84, parágrafo 1º. Já já nós vamos estar visualizando com você aí, tá? Dos adicionais de salubridade, periculosidade e penosidade. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus ao adicional sobre o vencimento que trata o artigo 48. Vamos fazer logo a leitura do parágrafo 1º, lembrando que foi alterado, tá? O parágrafo 1º foi alterado de acordo com a Lei 11.885 de 2023, que alterou o artigo 84, o parágrafo 1º, entre outras alterações, mas por enquanto nos interessa o artigo 84, tá? O que ficou caracterizado no artigo 84? De novo,
Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente de substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida fazem jus ao adicional sobre o vencimento que trata o artigo 48. O servidor, agora artigo 84, parágrafo 1º, que fizer jus ao adicional de salubridade, periculosidade, deverá fazer a opção por um deles. Muito cuidado, hein? A banca vai querer falar, um servidor ele trabalha no local que é insalubre e este local também é perigoso. Então é correto afirmar que ele poderá acumular o adicional de insalubridade e periculosidade. Errado. Artigo 84, parágrafo 1º, que entrou aqui com a lei 11.185 de 2023, tá? Ele é enfático em dizer que o servidor que fizer jus, até que ele tem direito aí aos 2 adicionais, ele não vai poder acumular. Ele vai ter que optar por um deles. Perfeito? Muito bem. O parágrafo 2º ainda do artigo 84 diz que a servidora gestante ou lactante será afastada das operações locais insalubres e perigosas enquanto perdurar a gestação e lactação. Uma coisa tanto quanto lógica, né? Imagina aí uma servidora, né, gestante ou lactante e que ela, porventura, né, não vai poder ficar aí no lugar com um local insalubre e perigoso. Tá? Então, ela vai ter que se afastar desse local enquanto perdurar a gestação e a lactação, exercendo sua atividade em local salubre, sem ser submetida a serviço penoso e não perigoso. Muito bem. Os locais de trabalho e os servidores que operam com raio-x ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente para que as doses de radiação não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. E os servidores que se referem ao parágrafo 2º que nós falamos serão submetidos a exames periódicos, médicos, aliás, a cada 6 meses. Tá? Então, marque esse período muito importante. A cada 6 meses, esses servidores aqui, que preconizam no parágrafo 2º, vão ser submetidos a exame aí para avaliar como é que está a sua saúde, em especial a servidora gestante ou lactante. Certo? Bem, falamos aqui da alteração do artigo 84, parágrafo 1º. Vamos para o artigo 85, diz que as normas para concessão de valor adicional de salubridade ou de periculosidade serão estabelecidas em regulamento. Não estão nessa lei, estão em regulamento. O direito de percepção adicional vai acabar, cessar com a eliminação das condições salubres dos riscos que determinam a sua concessão. Então, o servidor só vai ter direito a receber o adicional de salubridade se estiver no local em que seja insalubre. Vamos falar do tema das férias, tá? Bem tranquilo esse tema. Diz assim que o servidor fará jus a 30 dias de férias, que pode ser acumulado até o máximo de 2 períodos. No caso de necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Tá? Então, a regra falou em férias, 30 dias de férias. Fechou? Tá. Quantos períodos o professor pode acumular? Máximo 2 períodos. Para o primeiro período aquisitivo de férias, serão exigidos 12 meses de exercício. Então, para que você possa, porque o primeiro período é o período aquisitivo, para depois ter um período concessivo das férias. Então, para que possa ser concedidas as férias para você, lógico, você vai ter que passar pelo primeiro período aquisitivo de férias. Serão exigidos 12 meses de exercício, tá? É vedado levar a conta de férias qualquer falta ao serviço. Professor, faltei 5 dias, 7 dias, 8 dias, sei lá. Vai descontar nas minhas férias? Não, não vai descontar nas férias. É proibido descontar nas férias aí qualquer falta ao trabalho, tá? As férias poderão ser parceladas em até 3 etapas, desde que assim requeridas pelo servidor e no interesse da administração pública. Então, não é obrigado a administração pública conceder, tá? O servidor, se assim o quiser, pode pedir 3 etapas, mas de qualquer maneira vai ter que ter o interesse da administração e requerido pelo servidor. Bem, o pagamento de remuneração das férias será efetuado até 2 dias antes do início do respectivo período. É facultado ao servidor converter 1/3 das férias em abono pecuniário, desde que requeira com pelo menos 30 dias de antecedência. Tá? Então, é possível, de acordo com a lei, parágrafo 1º, artigo 88, que o servidor converta 1/3 das férias. A banca vai colocar 2/3, as férias integral, não. 1/3 em abono pecuniário, em dinheiro, desde que requeira com pelo menos 30 dias de antecedência. Tá? No cálculo do abono pecuniário será considerado o valor do adicional de férias. O servidor exonerado perceberá a indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao período incompleto, na proporção de 1/12,
por mês de efetivo exercício a fração superior a 15 dias. Igual foi falado agora, né, sobre esse tema aqui, é a mesma ideia. Então, se o servidor ele trabalhou mais de 15 dias, vai contar para efeito de férias. Se não, ele trabalhou menos de 15 dias, não contará para efeito de férias, tá? A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório. E em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso 17 do artigo 7º da Constituição Federal, quando utilizada do primeiro período. Bem, o servidor que opera, isso é muito importante, hein? Ah, professor, mas eu não sou esse servidor, não importa, mas é um tema recorrente. O servidor que opera direta e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas, marque, vai gozar de 20 dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional, proibido em qualquer hipótese de acumulação. Aqui, esse servidor não vai poder acumular, tá? O servidor referido na cabeça do artigo não fará jus a abono pecuniário também. Por quê, professor? Porque esses servidores eles trabalham com um trabalho perigoso, raio-x, substâncias radioativas. Então, realmente, essas férias são justamente para proteger a saúde deles, né? Então, não há a possibilidade aí de converter em abono pecuniário e também não há a possibilidade de fazer o acúmulo dessas férias destes servidores, tá? As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para o júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade de serviço declarado pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Muita atenção, muita cautela. Por quê, professor? Porque preste atenção. A regra é, as férias é um direito constitucional, que geralmente não, está sempre no regime jurídico único estaduais, municipais, inclusive da União. Então, não é qualquer motivo que simplesmente vai acabar as férias da pessoa, do servidor. Não, é um direito constitucional. Então, serão essas razões, por isso que é muito importante você marcar, que cai muito. Na verdade, as férias só poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para o júri, serviço militar ou eleitoral, necessidade de serviço declarado pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Certo? O restante do período interrompido será gozado de uma só vez. Observado que está no artigo 87. Bem, as férias dos trabalhadores da educação, atenção, hein, serão segundo o calendário elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o PCCR, Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores de Educação Básica do município do Curuí. Então, veja bem, perceba que quando se trata de tema de férias, algumas profissões, de acordo com a RJU, são diferentes. Aqueles que trabalham com raios e substâncias radioativas têm as suas peculiaridades e também aqueles que são trabalhadores da educação têm as suas peculiaridades. Lembrando que as férias são intocáveis, não pode do nada acabar as férias, a não ser essas exceções do artigo 90, que eu acredito que são muito importantes para a sua prova. Terminou, né? Olha só, mas vai ficar para o próximo bloco. Não esqueça de me chamar no WhatsApp para eu lhe colocar na lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp, do Dicas por Lá. Também me siga no Instagram, _Valnei Oliveira. Se inscreva no canal do YouTube também, dê um ok, acione o sininho e faça um bom comentário. E vá na plataforma do meu site para adquirir material de RJU e também de lei orgânica. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida e você, futuro servidor, futura servidora do município do Curuí. Um abraço e até o nosso próximo encontro.